Muito obrigado, Senhor, pela presença e a vida de cada um. Deus Todo-Poderoso, o mundo hoje, ó Pai, está aí em busca de uma vaga, ó Deus, nas prefeituras, mas isto vai passar, meu Pai. Mas nós já somos os eleitos da Nova Jerusalém. Ó Deus, a cidade, o qual o arquiteto e construtor é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que cada um dos que aqui estão, ó Pai, possa permanecer no caminho, para que possa entrar naquela cidade. O Senhor nos aguarda lá. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, a pregação, ó Pai, de logo mais. No nome do Senhor Jesus Cristo, nossas vidas apresentamos a Ti. Venha, Senhor, estar no nosso meio. Amém. Boa tarde, irmão Magno. Boa tarde, irmão Ronan. Deus abençoe. Bom estarmos aqui, né, meu Ronan? Vamos ver se o povo de Deus está animado, irmão Ronan? Eu creio que está, né? Estão acordando, né? Não, estão acordando, né? Boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém. Estão todos animados, irmão. Estão todos felizes. Até porque, irmão Ronan, cada reunião dessa, como nós sempre costumamos falar, ela vale um tesouro para nós, né? Cada culto desse, cada reunião dessa, tudo isso é para fortalecer a nossa fé, né, meu Ronan? Pastor Jário, em memória, dizia: cada dia é uma oportunidade que Deus, cada dia você está treinando aí para o céu, até chegar o dia que não vai ser mais treinamento, nós vamos estar lá e aproveitar, né, meu Ronan? Nós temos que aproveitar muito, né? Porque isso aqui é raro na terra hoje, né, meu Ronan? Deus falar na terra hoje, Ronan, é raro. O profeta diz isso na mensagem, escutando sua voz. Hoje é raro, mas aqui no nosso meio ele tem essa liberdade de falar, não tem? Amém. E nós somos gratos. Você é grato por isso? Você está feliz por isso? Amém. Amém. Então, irmão, seja agradecido a Deus, seja feliz. Vamos iniciar o nosso trabalho cantando, adorando a Deus. Vem cá, irmão Gabriel. Que saudade, irmão Gabriel. Ele está com cara, parece que acordou agora, irmão Gabriel? Não. Irmão Gabriel, irmão Tiago. Vamos cantar aqui com vida, com alegria. Deus abençoe, bom te ver aqui, tá com saudade de você. Amém. Pois é, meu irmão. Então vamos cantar. Se o regente pede para você bater palma, você bate. Se o regente pede para você ficar de pé, você fica. Mas tudo isso, irmão Ronan, na forma de adoração a Deus, né? Louvar. Com tudo que você pode. Com vontade, sem vontade. Esse é o momento de louvar. É uma oportunidade que Deus nos dá agora, né? Amém. Então vamos cantar com o nosso irmão Tiago, irmão Gabriel. Amém, amém. Boa tarde com Jesus. Vamos começar com: eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão. Vamos todos cantar, adorar ao Senhor Jesus. Vamos lá? Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão. Ele vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável, só pensa em pecar. Já fui o perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste e solidão. Hoje sou crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar.
Deus. São tantas bênçãos que eu tenho para contar e vitórias para compartilhar. Temos muitas bênçãos para contar, temos muitas vitórias para contarmos. Então conte-as cantando, adorando ao Senhor Jesus. Vamos lá? São tantas bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Solte a sua voz. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Quanta gente que já foi curada, quanta gente que aceitou Jesus. Hoje quero te agradecer, querido Senhor. Com a sua alma, solte a sua voz. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir na luta firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, adoro-o. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te louvamos por tantas vitórias. Te louvamos por este milagre que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossa vida em ti é conquista, de vitória em vitória. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Cante com alegria em sua alma. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te louvamos por tantas vitórias. Te louvamos por este milagre que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e o poder da tua glória, nossa vida em ti é conquista, de vitória em vitória. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te louvamos por tantas vitórias. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e o poder da tua glória.
conheces, sabes tudo de mim. Esse, não é? Deixa eu ver, vê se tem essa letra desse aí, irmão. Deus é a solução, eu creio que está aí. Vamos lá? Vê se tem essa letra aí. Se não tiver, domingo tem quarta e sexta, irmão. Irmão Tiago, irmão Mateus, não sei quem está aí no... Vamos lá. Tem ré? Ré. Quando sua cruz estiver pesada,
Obrigado, irmão Tiago, irmão Gabriel. Deus abençoe. Ele está conosco, né, irmão Orlando? Está conosco, irmão Magno, pegando a letra do hino sobre a cruz. Alguns já conhecem aquela aplicação de um senhor que estava carregando a sua cruz. E aí a cruz estava muito pesada e ele foi e cortou um pedaço. E continuou caminhando ali, um pouco mais leve e tal. Mas aí continuou e pesou de novo. Longa caminhada e ele cortou outro pedaço. Cortou ela lá pela metade. E aí quando chegou no destino final, irmão Magno, tinha como fosse um rio, um abismo. E do lado de lá era o paraíso. E as pessoas chegavam, colocavam a cruz e fazia ela de ponte e passava. Na hora em que ele foi colocar a dele, ela caiu. E ele não pôde atravessar. Às vezes o problema é que hoje você está achando difícil, parece que dá errado tudo para você. Este problema está desenvolvendo a sua força, é a sua cruz, que quando você chegar lá, você vai colocar e atravessar para o lado de lá. E saber, irmão, que cada problema, cada dificuldade, tudo contribui para o nosso bem, né? Tudo contribui para o nosso bem. Irmão Magno, e são as lutas que nos fazem forte. É verdade. Aquela planta que cresce dentro de casa, que não pega sol, o dia que ela pega sol, ela morre. É verdade. Aquela pessoa que cresce sem luta, que tudo que ele pede, o pai dá, né? O pai protege tudo, filho grandão, o pai está fazendo tudo, protegendo. O dia que vem a luta, que ele tem que ser homem, ele não dá conta. Verdade. Por quê? Porque não foi treinado. Então essa luta que porventura você está passando, ela está te treinando para você ser um vencedor. Deus te abençoe. Amém. Irmão Marco, qual que é o assunto hoje? Nosso assunto hoje é submissão, né? Submissão. Submissão. Mas antes disso, eu estou vendo ali Tiaguinho, ó, velho. Ô, Tiaguinho, Deus te abençoe. Bom te ver, ele está ali com a primeira dama, a prima órfã, né? A irmã ficou conhecida, minhas filhas. Ó, o Tiaguinho casou com a irmã da prima órfã. Deus abençoe, Tiaguinho. Deus abençoe, irmã. Bom ver vocês. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para ler nossas escrituras nessa tarde. 1 Samuel 15, versículo 22. Primeiro Samuel 15. Versículo 22, esse único versículo. Pode ler para nós, irmão, por favor? Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Esse é o nosso assunto hoje, falar sobre submissão, né? Esse assunto já foi tratado ali junto com os adolescentes ali, a irmã Raquel trouxe para nós ali. E como um assunto muito rico, faltava muita coisa para a gente extrair ainda, irmão, resolvi trazer. Aí o pessoal do estúdio, põe para nós o primeiro slide aí, por favor. Olha lá, submissão. A adolescência deve ser encarada normalmente como as outras fases da vida: infância, juventude, adulta e velhice. Em todas essas etapas, enfrentamos mudanças com as quais devemos nos adaptar. Devemos entendê-la como um processo normal do indivíduo em direção à maturidade. Aí eu comento, embora nem todos cheguem, né? A peculiaridade desta faixa etária é que todas as transformações físicas, emocionais, psicossociais, intelectuais e espirituais acontecem ao mesmo tempo e rapidamente. Nessa fase se manifesta a rebeldia, a insubmissão. O adolescente quer defender suas ideias, toma decisões sem aceitar as orientações dos pais, pastores. Todos querem ser abençoados e Deus quer nos abençoar também. Porém, é preciso preencher os requisitos para que a bênção venha. Além de obedecer, é preciso ser submisso às autoridades para que nossa bênção venha. Irmão Ronan, antes disso, vamos aqui na irmã Raquel. Irmã Raquel,
tivemos esse trabalho ali, 8 horas, tão bom e rico. Eu quero um comentário daquilo que a senhora vê nessa matéria, da dificuldade de as pessoas de submeter, né? Ser submisso às coisas de Deus. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu acho que um dos males da nossa era é a insubmissão, né? Nós vemos crianças ainda de colo que o diabo tenta colocar isso nas pessoas. Tanto insubmissão da mulher ao marido, dos filhos aos pais, aos pastores, às pessoas que Deus colocou em nossas vidas, né? E o cristão, ele tem que correr disso, né? O que o mundo anda numa mão, o cristão anda na contramão. Então, o filho de Deus, ele tem que procurar ser submisso, mesmo que não contrarie a sua vontade, né? Deus tem bênçãos para quem é submisso. Irmã Raquel, agora nós vimos ali que chega nessa fase da adolescência, eles pensam que sabem de tudo, né? É que a ideia deles é que a melhor, é a principal. Fala um pouquinho sobre isso. Quando a senhora viveu esta fase? Hoje nós estávamos até conversando com o meu filho, o Matheus, do carro, sobre isso, né? Quando a criança é pequena, vê o pai como uma autoridade, um herói, chega uma fase que ele começa a questionar, né? Ele acha que sabe tudo, e daí vem a insubmissão. É uma fase muito complicada, né? Porque o adolescente está numa fase que ele não é criança nem adulto. Ele perdeu os direitos de criança e ele não ganhou os de adulto ainda. Então é uma fase muito complicada para eles. É a fase que se manifesta em submissão, né? Essa é a fase, né, irmã Raquel, que eles precisam mais de ajuda, né? Mas feliz daquele, irmã Raquel, que se submete, né? Que obedece os pais, que obedece a mãe, não é, irmã Rona? Feliz daquele que nessa fase tem essa estrutura de saber que o que prevalece é aquele, irmã Rona, que já teve aquela experiência, que já passou por isso, não é verdade? Tem até um mandamento bíblico, né, irmão Mago, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tenha muitos dias de vida na terra, e complementando, as bênçãos do Senhor vêm sobre ti. Então, seu pai, assim, que às vezes você está ali com 12 anos, 15 anos, aí você já sabe tudo, e seu pai está com 40, 50, será que já não tem mais experiência do que você? Né? Meu pai é quadrado, antigo e tal, os tempos hoje são outros. Papai, o senhor não está sabendo de nada. Não, sabe, seu pai já teve a sua idade, né? E ele tem outra experiência. Quando ele fala que não deve, é porque ele está vendo coisas que você não está conseguindo ver no momento. Mas quando você tiver com 30, você vai entender, né? Irmão, hoje eu vi uma cena aqui, um pouco quanto engraçada. Cadê a Luizinha? Cadê a Luizinha do irmão Sandro? Cadê a Luizinha? Saiu. A Luizinha hoje estava aqui, hoje no período da manhã, tá ali ela ali. Hoje o trabalho foi todo aqui com as crianças. E a Luizinha sentou aqui, mais outra mocinha. E aí veio o diácono, pediu para ela sentar lá. Aí ela foi lá e, não, mas agora eu sou lá de cima. Irmã Luizinha, eu estava vendo aquela cena aqui, mas é uma fase muito difícil para eles, que a irmã Raquel acabou de dizer, que eles não sabem aonde que eles que estão, né? E ela estava aqui e o diácono foi lá, senta ali. Aí ela... eu só dali olhando no cantinho. Não, eu sou lá de cima agora. Eu falei, ela está naquela fase. Por isso, viu, irmã Luizinha? Por isso que fica atrás do que o papai, do que minha mãe disser. Eu sei que nem você mesmo estava sabendo, mas ela é submissa. Aí ela foi e ouviu o diácono e foi sentar lá junto com as criancinhas lá, né? É a fase difícil, irmão Ronan, que eles não sabem quem são na verdade, né? E precisa muito de ajuda, né? Vamos um pouquinho para nos ajudar aí no estúdio? 1 Samuel 15, 22, 23. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Existem duas condições para receber as bênçãos de Deus. Opa, muito bom. Primeiro, ser submisso, aceitar, querer com o coração a vontade de Deus, abrindo mão da nossa própria vontade. Isso requer humildade. Ser obediente, obedecer ao comando de Deus, não fazer o que desejamos, não se rebelar. Isso requer deixar o orgulho de lado. Essa obediência a Deus implica em obedecer às autoridades, a quem Ele delega de boa vontade.
É possível obedecer sem submisso? É possível obedecer sem ser submisso? O pai manda o filho sentar, se não apanha, né? Ameaça. Ele senta contrariado para não apanhar e diz: eu estou sentado, mas por dentro estou de pé. Isso é obedecer, mas sem ser submisso. Isso é obedecer sem submissão, né? Obediência com submissão resulta em bênção. Um dos males da nossa era é a insubmissão. Agora, é importante aqui, tem que ser submissa a pessoa certa. Né, irmão Magno? Nós vamos chegar lá. Tem que ser a gente importantíssimo. Nós vamos chegar lá nessa parte de ser submisso à pessoa certa, irmão. Porque se o professor hoje, a maioria dos professores, vamos dar um exemplo. Você já entrou no assunto, mas vamos chegar lá. Se os professores lá, hoje é difícil não ter o professor que não seja... O professor, você está lá para aprender a matéria com a matéria. Ele. Trocou no sentido de religião, de família. Claro, tem alguns que têm princípio, mas a maioria não tem princípio de acordo com a nossa fé. Ele tem os princípios dele. Aí nós temos a palavra, tem o pastor. Isso, né? Exatamente, mano. Porque, na verdade, para eles obedecerem hoje, por exemplo, religião. Estudo de religião aí fora não tem nada a ver com o que nós cremos, né? Gente, quando fala de religião, até muita gente que está lendo a mensagem, você tem que saber a fonte certa. Exatamente. Né? A fonte é aqui. Exatamente. Então nós vamos chegar lá e daqui a pouquinho, irmão, essa parte de não é todos que você tem que submeter. Desde que aquilo que você vai estar fazendo não vai estar ferindo, irmão, a nossa fé. Mas nós vamos chegar lá. Vamos lá, estúdio. Deus coloca autoridade em todas as áreas da vida. Romanos 13:1. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Ele. Que são as autoridades dadas por Deus? Os pais, pastores, chefes no trabalho, né, patrão, governo, professores, entre outros. Todo discípulo do Senhor, onde estiver, procura saber quem é a autoridade, para ela se submeter. Romanos 3, verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão a si mesmo a condenação. Primeira insubmissão, Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos. Aqui ele está falando de Lucifer, né? Isso, Lúcio. Desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. O que era a iniquidade de Satanás? Em submissão a Deus. No caso, ele queria ser maior do que Deus. E às vezes isso acontece, meu irmão, só um bonitinho. Às vezes isso acontece de nós querer maior do que nossos pais. Às vezes acontece com nossos filhos. Os pais já passou por aquilo, sabe o que é difícil estar naquela condição, e o filho vai lá e pega esse espírito de insubmissão. Ah, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Hoje mesmo eu estava falando com a irmã, ela já fez de tudo para ajudar a filha, e a filha não... Eu falei, irmã, ela vai ter que, infelizmente, ela vai ter que dar as cabeçadas dela. Porque ela não ouve, porque a irmã já passou por determinada dificuldade. Então, infelizmente, irmã, muitos vão ter que, tacar a cabecinha na parede para aprender o que é submissão, não é verdade? E às vezes isso é muito caro, muito caro, às vezes o preço é muito alto, né? No ambiente de trabalho, jovem, você tem lá seu chefe, todo mundo gosta de falar mal de chefe, mas chefe é importante, né? Hoje eles falam líder e tal, na verdade chefe é chefe, ele está lá para cobrar de você, para fazer você dar o seu melhor. O chefe está lá para defender a empresa e fazer você cumprir o seu trato com a empresa, que está lá para trabalhar. Qual que seria a sua postura com o chefe? É falar, chefe, eu respeito o senhor. Falar dentro para você mesmo, mas um dia eu vou ser melhor do que o senhor, né? Vou aprender, vou fazer tão bom quanto o senhor e até ser melhor, mas sempre respeitando, no sentido do trabalho, né? Cada lugar, cada sendo lugar. Submisso àquilo, né, que foi colocado a ele, né? Vamos lá. Vamos lá, estúdio. Quando somos insubmissos, estamos sendo tomados por esse sentimento de rebeldia que Satanás quer implantar em nossos corações. Eu vou parar aqui, isso aqui sempre tem um motivo, né? Ah, meu pai é grosso demais e tal, não vou ser obediente. Sempre tem um motivo, o diabo nunca chega assim sem motivo. Ah, na mulher fala, meu marido, sei lá, isso, então não vou ser obediente.
Cuidado com isso. Vamos lá. O arcanjo transformou-se em Satanás. Agora é arcanjo ou é querubim ou serafim, irmão? Querubim, né, pastor? Querubim, né? Então é querubim, corrigindo aí. Transformou-se em Satanás quando tentou competir com Deus, e assim se tornou um adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. A intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade do Senhor. A intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade do Senhor. Desde aquele dia, Satanás tem tentado implantar em cada homem o princípio de rebelião. Exemplo de submissão, agora estão falando da submissão. Lucas 2,51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito em tudo. Isso falando de Jesus Cristo, né? Isso falando de Jesus. Ele foi, irmão, ele cumpriu todas as etapas do ser humano ali, até os 33 anos. Isso, obedeceu José e Maria ali em tudo. Cumpriu a lei, foi batizado por João, sendo maior. Exatamente. Falando de submissão. Ele mesmo deu o exemplo de como se submeter aos pais, né, Mornan? Que é muito importante. Essa rebelião que o diabo quer implantar, e na verdade tem implantado, né? Hoje, Isaías, pastor Dalton, hoje quem governa são crianças, né? Mulheres e crianças. É Isaías, né? Isaías 3, exatamente. Hoje o menino tem que submeter dentro da casa o que o menino fala. E, aí, irmão Marco, por exemplo, um rapaz lá de 25 anos, às vezes o pai não vai controlar, já é um adulto. Agora, uma criança de 8 anos mandar em casa, desculpa, pai, você está deixando. Não reclama do que você permite. É verdade. Meu filho, Marino, você está permitindo. É uma criança. Na minha casa lá, minha neta que manda. Se ela mandar o cara de gatinho montar, eu tenho que deixar. Aí de mim, se não deixar, ela fica brava. Essa neta tá muito esperta. Aí o senhor falou coisa de vô ontem, no Itaguatinho, foi ontem, foi? O senhor falou vô, filha mansa, neto, como é que é? Monta? Neto monta, né? Pois é, irmão. Olha, essa rebeldia, Satanás tem implantado ela, viu? No meio dos jovens hoje, né, meu irmão? Isso é muito sério, né, meu irmão? Satanás tem implantado hoje no meio das pessoas hoje, que tem que prevalecer dentro de casa, é o que o jovem diz, e o jovem não tem experiência de nada, né, meu irmão? Pois é, irmão Magno. E aí, mano? O irmão estava reclamando que quer comprar o carro, mas é os filhos que querem decidir qual carro que ele vai comprar, a mulher quer decidir isso, aquilo, ele está sem jeito. Falou, irmão, eu só trabalho, e os outros é que escolhem, eu não posso ter o carro que eu quero. O irmão está contrariado. Vamos lá continuar. Jesus foi um adolescente, que bom, hein? Como você passou pelas suas lutas e tinha medo. Será que Jesus tinha medo? Ele passou por todos os medos, diz o profeta. Teve todas as mudanças em seu corpo, pois ele era humano. Porém, o que marcou a adolescência de Jesus foi a sua submissão aos seus pais. Estamos vivendo uma época em que a rebeldia tem se intensificado. Quais os tipos de rebeldia mais comum? Adolescentes respondões, né, no respeito ao pai e tal. É humilhante para os pais que tanto fizeram por você serem agredidos com palavras. Você pode perguntar, interrogar, fazer algo que até agrade a Deus, mas não responda para seus pais. Quer dizer, desobedecer, né? O pai fala uma coisa, fica lá questionando e tal. Isso é feio. Sua mãe fala, mãe, não estou entendendo, o que só quer dizer e tal. Vambora, né? Fica ruim, né, irmão Magno? Fica ruim, e tem daqueles aí, irmão, né, que chega a dizer que... O pastor? De acordo com Hebreus 20, os mandamentos, isso, a rebeldia para o filho com o pai, em curtos dias de vida. Primeiro mandamento com promessa é obedecer para aumentar os dias de vida. Desobedecer encurta-se os dias de vida. Exato, não importa se o pai tem razão ou não, né? A Bíblia manda obedecer os pais, respeitar.
Adolescentes desobedientes, quantas vezes os pais dizem não e mesmo assim você faz? O horário de chegar em casa é desobedecido, o tipo de roupa ou o tipo de usos e costumes mundanos são ignorados. Quanto aos pais dizem não ser bom para você. Irmão Marco, qual é o horário de chegar em casa de um adolescente? Lá em casa as minhas filhas chegam junto comigo e saem junto comigo. Graças a Deus. Lá eu ainda não cheguei nessa fase. Graças a Deus, tem duas lá que me obedecem, onde eu saio elas vão junto. E assim, elas nunca saíram. Eu nunca tive essa experiência delas saíram para um lugar e voltar tarde. Não tive essa experiência. Mas você está preparado? Hã? Está preparado? Não, lá em casa eu converso muito com elas. Eu converso muito com elas. É bom, nós acabamos de dizer que cada um deles, se não ouvir os pais, eles vão ter que ter essa experiência de outra forma, talvez amarga, né, meu Ronaldo? Talvez o pai fala, não faça isso. E ela vai lá e faz, chega 10 horas da noite, um exemplo. E ela vai lá e chega meia-noite, 1 hora, ela corre um sério risco, ela passa da fase de segurança estabelecida pelos pais, né, pastor Dalton? Ela passa da fase de segurança estabelecida pelos pais. Ela deixa de obedecer os pais. E quando há uma desobediência, irmão Ronaldo, pode acontecer algo prejudicial, né? O que não pode misturar é obedecer com respeitar. Por exemplo, seu pai tem uma fé trinitariana, você não vai obedecer à fé dele, mas não é por isso que você vai desrespeitá-lo. Você vai evangelizá-lo, dizer, meu pai, não é assim, Deus não é 3, Deus é 1. O senhor me perdoe, eu não posso te obedecer nesse sentido aí de jeito nenhum. Mas eu respeito, tudo bem, eu respeito sua fé. Eu não vou também te pisar no senhor. Mas eu gostaria tanto de te ver no que é verdadeiro, não é? Falar com amor pode até converter o velho, né? Porque obedecer no Senhor. Paulo fez com Efésios 5:16, 5:22 a seguir. Ele fala sobre a mulher e o marido. Ele disse, ela obedecer o marido no Senhor. No Senhor. Ela não está obrigada a obedecer o marido fora do Senhor. Assim os filhos. Por exemplo, o pai manda a filha cortar o cabelo. Ela vai cortar? Ele disse, pai, eu te respeito muito, mas me perdoe. Nesse ponto eu não posso te obedecer. Manda a mulher andar de calça de homem. Ela vai obedecer? Ela vai dizer, meu querido, eu lavo a sua roupa, faço comida, faço tudo para você. Mas esse item aí, você me perdoa, eu não posso. Eu posso te obedecer no Senhor. Enquanto o Senhor estiver naquilo, eu posso. Mas fora do Senhor, você me perdoa, eu não posso. O meu Senhor é maior do que eu. O irmão Brana perguntou para a irmã Meda, você me ama? Ela disse, demais da conta. Ele disse, entre eu e Jesus, qual dos dois você ama mais? Ela disse, Bilma, eu vou ter que te ferir agora. Eu amo a Jesus mais do que você. Ele abraçou ela, parabenizou e disse, é assim que se faz mesmo. Jesus deve ser maior do que o marido, do que a mulher, do que tudo para nós, do que pai. Então não misturar a palavra obedecer com respeitar. Respeitar, você deve respeitar todos. Agora obedecer, no sentido doutrinário, obedecer só pode no Senhor. Verdade. Houve Daniel, por exemplo, já vai passar aí. Daniel, por exemplo, ele foi para a cova dos leões porque ele desobedeceu, que não estava com algo do Senhor, como os jovens, os jovens lá, né? Então, aconteceu, ele desobedeceu a lei, mas não por mais agradou ao Senhor, né, pastor Adão? Isso, vamos chegar lá agora. Mensagem Divindade Explicada, parágrafo 148. E isso é o que Deus fez. Deus, é um espírito, e Ele criou, Ele mudou sua forma. Isto deveria ter impacto para as pessoas, de pensar no pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo um homem adulto, porém ele veio em uma manjedoura, sobre um monte de estrume. O pequeno Jeová chorando como um bebê. O pequeno Jeová brincando com um menino, o pequeno carpinteiro como um trabalhador, o pequeno Jeová na adolescência,
Muitos adolescentes não sabem ouvir os mais velhos, desprezam a sabedoria vivida por esses homens. Quando o pai, a mãe te dá um conselho, lembre-se, eles já passaram por esta idade, vivenciaram 2 vezes a realidade que você está vivendo. Ser submisso não aniquila nem anula a personalidade de ninguém. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um. Jesus foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo. E o que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. Quando nós não nos submetemos às autoridades que Deus coloca sobre nós, estamos agindo com rebeldia e violando a autoridade de Deus. Volta a lembrar de novo que nós temos que manter no centro, né? Tudo bem, é bonito sim. Jesus, como é que o senhor leu lá o último? Jesus respeitava as autoridades. Naquele tempo, uma autoridade eclesiástica, um sacerdote, um Anás, um Caifás, por exemplo, se morresse o juiz da cidade, ele que assumia. No Velho Testamento era assim, ele era tão respeitado na coletividade que era uma autoridade mesmo, até na lei, se morresse um juiz, faltasse um juiz, ele, aquele sacerdote, assumiu o lugar dele até eleger um novo juiz para a cidade. Era uma autoridade, porém Jesus, sendo menino ainda, 12 anos, o que a Bíblia diz que Jesus estava fazendo? Respeitando, ele respeitou-os em seus postos de dever. O senhor é um sacerdote, senhor Anás. Porém, senhor Anás, mediante a palavra de Deus, o senhor está errado. O senhor está errado. Eu te respeito demais como uma autoridade. Porém, perante Deus, perante sua palavra, o senhor está errado de sustentar isto, que choca com a palavra de Deus. Então voltemos a lembrar de novo, respeitar é uma coisa e obedecer é outra coisa, em determinados momentos, né? Em determinados momentos. Respeitar a autoridade certa, né? Respeitar a autoridade, nós devemos, isso é dever de nós todos, respeitar. Monlourinho é uma autoridade do nosso meio, é um sargento militar, né? Por isso que eu respeito ele, até abraço ele, porque ele é uma autoridade, né? Monlourinho. E todos, bom de nós é fazer como Jesus fez em Filipenses 2, sendo ele Deus, se inclinou, se humilhou na forma de homem, se tornando menor do que os homens, ao ponto de lavar os pés do seu próximo. Quer dizer, isso é descer, é respeitar, ter um ao outro como maior do que a si mesmo. Isso fala de respeito. Mas não é por causa disso que ele se curvou à doutrina errada do A, do B, do C. Ele respeitava a todos, precisasse lavar os pés até de Anás, de Caifás. Mas concernente ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, o Senhor era maior do que qualquer autoridade para ele. Quando feria a palavra do Senhor, ele dizia, aí não, eu te respeito demais, mas o Senhor feriu a palavra. Sempre nós lembrar disso. Uma coisa é respeitar e outra coisa é obedecer no Senhor. Se aquilo choca, se aquela lei, por exemplo, eles criam uma lei aí que o homem pode casar com o homem, está criando, tá? No Brasil, no mundo inteiro. Nós vamos obedecer essa lei? Isso fere a Bíblia, isso fere ao Senhor. Nesse ponto, Deus é maior para nós do que qualquer lei. Nós os respeitamos, os parlamentares que criaram a lei, respeitamos porque são autoridade, porém estamos prontos para dar até nossas vidas, se for preciso, para colocar Deus maior do que essas autoridades. Bom explicar dos dois lados, fica bem claro. E é isso aí mesmo, Renan. E na verdade, pastor Dano, nós temos que ter, acima de tudo, ser submisso, acima de todas as coisas, ao Senhor, a sua palavra, né? Não deixar nada ferir ou desrespeitar isso, né, meu Renan? Tem irmãos aí, o pastor dele foi pro ismo, aí ele fala, não, eu estou seguindo meu pastor. A Bíblia diz para seguir o pastor, mas
seguir e deixar a Bíblia está acima do É seu seguir, pastor. é seguir o pastor que no tá Senhor. No Senhor. No Senhor. Né? Se esse pastor estiver fora do Senhor, que é a palavra, então você não pode ficar preso a ele, né, mano? Tá fora. Né, mano? Vamos lá, continuar. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso, nos coloca a todos sobre o seu princípio de autoridade e submissão. Filha de Jefté, Juízes 11, 30, 31. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecer em holocausto. Jefté foi para a guerra, aí ele fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar, aquilo que primeiro me encontrar em casa, né, sair ao meu encontro, eu pego e sacrifico ao Senhor. Esse foi o voto. Vamos lá. Continuando, irmão. É isso aí mesmo? Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha, olha, sua filha lhe saiu ao encontro. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor? Faz de mim como saiu da tua boca. A decisão da filha de Jefté foi feita através da submissão que ela tinha a seu pai. Se ela fosse insubmissa, ela não teria aceitado ser sacrificada. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 61 ao 67. Irmão, em Estocolmo, o irmão Petrus lhes enviou ali 1 milhão de novos testamentos. E quando os receberam, começaram a ler. Eles disseram: bem, se este é o Messias, vamos vê-lo, fazer o sinal de um profeta, e nós quereremos nele, que canja para o meu ministério. Eu estava a 2 horas dos portões de Jerusalém para entrar, e eu estava em Cairo, no Egito. E eu estava andando por ali, e o Espírito Santo disse: não vá agora. Eu pensei: é apenas minha imaginação, minha passagem realmente está comprada, estou em meu caminho, o homem está ali para me encontrar, o grupo todo, escolas e assim por diante. Eu andei um pouquinho mais adiante, e o Espírito disse: não vá. Você não vá. E eu voltei para a agente de passagens. Eu disse: cancele esta passagem. Eu quero subir até Atenas, Grécia, para as colinas de Marte. E ele disse: bem, sua passagem diz que é para Jerusalém, Senhor. Eu disse: eu quero ir para Atenas em vez de ir para Jerusalém. O Espírito Santo está esperando, não é chegada aquela hora ainda. Isto simplesmente não está certo. O irmão Brana era submisso a Deus em tudo. Quando Deus mandava fazer, ele fazia. Quando mandava parar de fazer, ele parava. Vale a pena comentar isso aqui. Os homens de negócio e outros lá estavam pressionando o irmão Brana para ir pregar para os judeus, né? E ele se sentiu coagido ali, irmão Magno, e terminou que até comprar a passagem dele. Irmão Brana, já temos 1 milhão de Bíblia do Novo Testamento, porque lá em Israel eles têm o Velho Testamento. E aí vamos evangelizar e tal, mostrar para eles que Jesus é o Jeová e tal. E ele, sentido coagido, às vezes as pessoas coagem, e aí ele foi. Mas lá no aeroporto o Espírito Santo falou: não vá, você não é profeta dos judeus, você foi enviado para os gentios. E aí ele cancelou, entre a voz dos homens, mesmo que o povo é irmão e tal, a intenção era boa, mas Deus não aprovou aquilo. E ele foi lá e voltou, né? Quando Deus não aprovou, ele foi lá e voltou atrás. Voltou atrás. Submisso à vontade de Deus, né, Mona? Exatamente. Lá foi um prejuízo terrível, uma decepção para aqueles milionários. Aqueles do filme, aqueles dois lá do filme, do profeta do século XX, eles tinham mandado imprimir em hebraico 1 milhão de Novo Testamento, 1 milhão.
Foi caro, 1 milhão. Quanto custa, irmão? 1 milhão de Novo Testamento. O senhor que é intelectual, é bem caro, não é? Hoje seria pelo menos 20 milhões, né? Não, Sei 1 lá. milhão? Sei não, o senhor que é intelectual, sei que foi caro. E ele, quando lá no Cairo, pertinho já de Israel, ele falou: não, Deus me proibiu. E aí, e 1 milhão de Novo Testamento? Foi de água abaixo, prejuízo. Mas ele não importava. Ele não importava. Sei que se aqueles missionários não foram humildes, não sei o que aconteceu, porque o irmão Brando não conta, deve ter xingado demais o irmão Brando. Que homem irresponsável, faz a gente gastar um dinheirão desse e agora deixa a gente na mão, né? Mas ele tinha Deus em primeiro lugar. Deus dizia sim, ele ia. Se Deus dissesse não, onde ele estivesse, podia estar chegando lá, que ele pisava no freio mesmo. Que Deus nos ajude a ter este Elias como nosso exemplo. Isso é verdade. Vamos continuar lá? Mensagem à crueldade do pecado, parágrafo 52. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo, exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Uma autoridade pode ser desobedecida? É uma pergunta. Porque os apóstolos foram perseguidos? Parágrafo 27 diz: trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Frutos da submissão. Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades dadas por Deus, ele desfruta de benefícios desejados por todos os homens. Paz e harmonia no corpo de Cristo, dias prolongados sobre a terra, unidade na igreja, cobertura e proteção espiritual, e por aí vai, né? E principalmente uma boa consciência. O princípio da autoridade deve ser respeitado e vivido todos os dias, pois é mandamento de Deus que, praticado, é uma bênção. Abandonado, não respeitado, poderá redundar em maldição. Davi, submisso à autoridade de Deus, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Frutos da submissão. Irmão, aqui vai ficar difícil, mas bora lá. Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades dadas por Deus. Já foi, já, né? Ele está aqui no papel, irmão Magno? Tá no papel. Deixa eu ler aqui. por aqui. Embaixo aí, mano. Qual que é? Frutos, tá? Aqui, ó. Quando o homem vive no princípio. Vamos lá. Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades dadas por Deus, ele desfruta de benefícios desejados por todos os homens, ou seja, a bênção do obediente. Paz e harmonia no corpo de Cristo, dias prolongados sobre a terra, unidade na igreja, cobertura e proteção espiritual. O princípio da autoridade deve ser respeitado e vivido todos os dias, pois é um mandamento de Deus que, praticado, é uma bênção. Abandonado, não respeitado, poderá redundar em maldição. Davi, submisso às autoridades de Deus, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Lembrando aqui, irmão, que nós lemos aqui 1 Samuel, né? 15, 22. O que acontece ali? Obedecer é melhor do que? Nós podemos ver na Bíblia, vou encerrar de um jovem. Nós até falou isso lá no Café Sem Troco, né, pastor? Não sei se foi lá ou foi lá no culto desse, nós falamos sobre isso. Aquele jovem, mancebo de qualidade, ele chegou, e o que ele fez ali? Marcos 10, ele se ajoelhou diante de Deus, irmão Ronan. Diante de Jesus, se ajoelhou. Mas Jesus não pediu para ele se ajoelhar, né? A Bíblia fala que ele se ajoelhou. A Bíblia fala que Jesus amou ele. E provavelmente ele amou Jesus, só que foi para o inferno. Sabe por quê? Porque ele não obedeceu o que Jesus pediu para ele fazer. Então, meus irmãos, concluindo o nosso trabalho sobre submissão, a questão é essa. É você, é eu, somos nós, obedecer o que o Senhor pede para nós fazer, irmão Ronan. Em todo sentido da vida. O pastor Adalto falou do respeito aí. Respeito, a diferença de respeito e obediência, né, pastor Adalto? Respeito é uma coisa. Você não pode ferir nada, irmão. Você não pode desobedecer nada naquilo que Jesus pede para você fazer. O que aconteceu com esse mancebo, irmão Ronan, foi isso. Ajoelhou. Esse homem era bem religioso, né? Às vezes a gente quer fazer algumas coisas para Deus. E o que Deus pede para nós fazer, nós não fazemos, irmão Ronan. E às vezes acontece com os filhos, irmão Ronan, né? Quer fazer a coisa do jeito que ele quer, mas não obedece o que o pai pediu para ele fazer. E aí, irmão, a melhor coisa, né, irmão Marcos, você como pai, a melhor coisa que o pai mais gosta é quando o filho obedece o que ele pede para a gente fazer, que a gente faz, né? A gente pede, meu filho, faça isso. E aí o filho vai lá e não faz. E aquilo, irmão, não. Deus tem duas vontades. Vontade perfeita, vontade permissiva. Vou dar um exemplo aqui. Vou tomar aqui minha filhinha Rebeca, por exemplo. Rebeca está lá dentro de casa, e aí a Rebequinha vai lá e sobe em cima da mesa. Aí eu lá, como o pai dela, falo, minha filha Rebeca, por favor, desce daí. E Rebeca não dá mina para mim. E aí, o aviso foi dado. Primeira vontade, né? Primeira vontade era aquela, que se ela chegasse e saísse ali da mesa e obedecesse, ia para o cantinho dela. Mas a gente continuou falando ali, Renan. Minha filha, desce daí. E ela vai lá e não desce. Minha filha, desce daí, ela vai lá e não desce. E aí a gente acaba não falando mais e esquece. Só que de a pouco, Rebeca está em cima da mesa e cai, irmão Ronan. Aí se arrebenta lá embaixo. Aí é a vontade permissiva, né, pastor Dalton? Que não tem jeito, a vontade permissiva tem calo, né, pastor Dalton? A vontade permissiva tem calo. Se ela ficasse com a primeira palavra, irmão Ronan, era de sair e descer da mesa, ali ela era bem sucedida. Mas ela não deu ouvido, o exemplo, ela não ouviu aquilo, ela teve que cair da mesa e se arrebentar, os galos. A vontade perfeita de Deus é você ser obediente naquilo que Ele fala na hora. Igual o irmão Brana. O irmão Brana obedeceu no Cário, mas teve uma hora que o irmão Brana desobedeceu com a sogra, né, pastor Dalton? E aí veio aquele caos, preço da desobediência, quantas mortes ali, né? E aí, irmãos, é o que acontece com a vida da gente no nosso dia a dia, em relação à palavra, em relação a Deus, em relação ao pastor. Muitas vezes vai lá no escritório, mas quer que o pastor fale aquilo que ela está desejando, e não é aquilo que ela precisa, não é aquilo que ela precisa, né, irmão? Quando você for ao escritório, assim, vai lá, fala assim, Deus, o que o Senhor falar através do pastor, eu vou seguir, né? Ele não está lá para falar, para te agradar. Você tem que crer que Deus está usando o pastor e que vai te abençoar. Às vezes, o remédio que cura é o remédio amargo, mas cura, né? O senhor quer ler aí? Você está com um negócio na mão aí? Então, Morna, nosso tempo já acabou, Morna. 6 horas já. E vamos... cadê a irmã Larissa? Tá aí? Irmã Larissa tá ali já no cantinho já. Vocês foram ajudados nessa tarde?
Então vamos ser submissos, acima de tudo, irmão Ronan, submisso à vontade de Deus, né, irmão Ronan? É verdade. Irmão Ronan, nós só erramos aqui se nós quisermos, porque Deus tem nos ajudado nesse lugar, não tem? A gente erra porque a gente é teimoso. mesmo. Teimoso, na verdade é essa. Porque ó, Deus tem nos ajudado tanto aqui nesse lugar, Deus tem abrido nosso entendimento, Deus tem nos instruído, né, irmão Ronan, no que é correto. E é aquele negócio, às vezes não tem jeito, vai ter que cada um tem que ter sua experiência, meu irmão. É verdade. Né? Às vezes o pai vai lá e fala, não tem jeito. Mas fique tranquilo. Se é um filho de Deus, vai ter experiência, mas volta para o lugar, né, irmão? Volta para o lugar. Então vamos orar, agradecendo a Deus, que Ele nos ajude a ser submissos e obedientes a Ele, porque aí nós seremos beneficiados. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por tantas riquezas de ensinamento que temos, Pai. Ó Deus, nos ajuda, mas Senhor, se esse ensinamento ficar só aqui em ouvir e não colocar em prática lá fora, Senhor, nada disso vale. Mas Senhor, nós queremos te obedecer, praticar aquilo que o Senhor pede para nós fazer, ó Deus. Deus, precisamos demais do Senhor, Pai bendito. Aqui tem uma igreja que ama ouvir Tua palavra. Senhor, mas o mais importante, ajuda essa igreja, ajuda nós a obedecer a essa palavra, porque os resultados vêm, não é tanto quanto nós ouvimos, os resultados vêm é quanto nós colocamos em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, te pedimos isso com humildade, Pai amado. Ó Deus, nos ajude a ter exemplos como Mão Branda, como Jesus Cristo. Eles foram os nossos exemplos, eles são os nossos modelos, Pai bendito, para nós andar, ó Pai bendito. Nos ajuda, humildemente te pedimos isso, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Enquanto isso, a irmã Larissa encerra aí, cantando para nós a voz de Jesus. Deus abençoe. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e preciosa, que enche o coração da consolação. Só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz
te resgatar. Jesus, não me deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te